pessoal, hoje nós estamos dando sequência à nossa ministração e nós chegamos na segunda parte dela. E nós estamos falando sobre a segunda geração, que é a geração dos perseguidores de Deus. É a geração de quem? Não, só quem está vivo. Geração dos perseguidores de Deus. A pergunta de Jesus ainda está a aguçar a nossa vida. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que queremos de verdade? O que nós queremos? Nós estamos em busca de quê? Você está aqui nessa noite por quê? E você está aqui para quê? Porque existe um porquê e também existe um para quê. Compreende isso, sim ou não? Ok? A geração dos perseguidores de Deus é o oposto da geração dos corações petrificados. Porque a geração dos corações petrificados, ela não está preocupada com o reino de Deus, mas com o seu reino. Porque todos nós, preste atenção, queremos ser rei de alguma coisa. Por isso que nós insistimos em governar a nossa vida. Por isso que nós insistimos em agir conforme nós pensamos. Porque nós não queremos submeter a um reino. Jesus não é o seu só Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Se for para Jesus pode ser mais forte aí, vamos lá. Aí, uau. Sabe, a geração dos perseguidores estão com um desejo apenas: querendo tornar o nome de Jesus famoso na terra. A geração dos perseguidores, ela só tem uma vontade: fazer com que Jesus se torne destaque na nossa nação. Cara, se você não vive para isso, se você como igreja, se você como discípulo, não vive para dar destaque ao nome de Jesus, a pessoa do Cristo, a obra redentora da cruz, você falhou na sua conversão. E infelizmente a maioria das igrejas estão cheias de discípulos com uma mentalidade retrógrada. Eles pensam só para si. Eles querem ser consumidores da igreja. Eles fazem dela um center shop. Mas os filhos não. Os filhos querem honrar o pai. Os filhos querem abraçar o legado. Os filhos querem dar continuidade. Os filhos têm uma missão: eles querem honrar o pai. Será que tem alguém aqui que quer honrar o pai? Então diga amém. Diga glória a Deus. Sabe, cara, a geração dos perseguidores de Deus é uma geração que quer se tornar um palco para Jesus apresentar, para Jesus ganhar destaque, para Jesus ganhar uma ascensão. Sabe, nós precisamos voltar o nosso entendimento. Você sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Tornar o nome do Pai famoso. Sabe qual é a missão do Espírito Santo? Tornar o nome de Jesus famoso. Sabe qual é a missão da igreja, da noiva? Tornar o nome do noivo, do amado, famoso. Cara, deixa eu te dizer uma coisa: os nossos momentos sociais, deve sempre existir uma oportunidade para falarmos de Jesus para os nossos amigos. Olha aqui, olha para mim, tenta ver meus olhos. Porque a única coisa que pode mudar as pessoas, a única coisa que pode transformar a sociedade é Jesus. Ou você ainda tem fé na política? Se você ainda tem fé na política, cara, me desculpe, mas infelizmente não dá. É Jesus, cara. É o seu reino, é o seu governo, é o seu domínio, é a sua glória, é o seu poder que invade a terra e transforma todos os seres humanos. E a nossa transformação, você vai glorificar, é de glória em glória. A nossa transformação com Cristo, ela é de vitória em vitória. Será que tem alguém entendendo isso aqui hoje? Você compreende isso? Você sabe qual que é o meu sonho? O meu desejo em oração é para que Cristo nos batize, para que o Espírito Santo nos batize com a mesma essência, com o mesmo sentimento da igreja de Atos dos Apóstolos. Porque nós precisamos voltar
para o modelo padrão. E o modelo padrão é a igreja de Atos. É a igreja de casa em casa. É a igreja que reunia na praça, que reunia no pátio. Era a igreja que reunia nas casas. E todas as vezes que eles estavam reunidos, só tinham um assunto: tornar Jesus famoso, tornar as obras do Cristo famosa entre os judeus, entre os povos. Mas quando nós nos reunimos, nós não temos muito assunto bom para falar, porque nós vivemos no meio de caos, no meio de guerra. E geralmente nós nos reunimos para desabafar, mas eu não. Eu quero me reunir com você para glorificar Yahvé, para glorificar Yeshua, para adorar Jesus. Nós somos uma igreja de adoradores, amém? Amém? Tem algum adorador do seu lado? Dá uma cotoveladinha nele devagarzinho, pergunta para ele: é adorador? Fala, então vamos junto. Uau! Vamos ver isso, Atos 2, 42. Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Capítulo de número 2. Versículo de número 42. Vamos ver algumas verdades aqui para os perseguidores de Deus. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Primeiro, a igreja que se reunia em Atos dos Apóstolos, ela tinha alguns pontos como fundamentais para o seu agrupamento congregacional. O primeiro dele era o ensino dos apóstolos. O segundo, a comunhão. O terceiro, o partir do pão. O quarto, as orações. Nós podemos dizer que uma igreja que está em ascensão, uma igreja da qual o inferno não prevalece contra, é a igreja que usa esses 4 pontos como base para o seu envolvimento, desenvolvimento, expansão na terra. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão. Preste atenção, preste atenção. E as orações. Você está ouvindo quem? Se você faz parte dessa igreja, existe uma unção apostólica derramada sobre este lugar, e você tem que ouvir a palavra que sai da boca de um líder, de um homem de Deus, de um pastor, de um profeta, porque a nossa intenção é que você vive mergulhado nessa atmosfera de glória. Mas dependendo a quem você está dando ouvidos, você vai distanciar desse ambiente profético. E quantas pessoas naufragaram na fé por dar ouvidos a pessoas que não comungavam da sua mesma fé, muito menos da sua mesma paixão? Quantos estão compreendendo isso? Vamos lá, versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não havia necessitado na igreja de Atos, pois quando eles descobriam que um irmão estava passando dificuldade, eles se uniam para ajudar aquela alma, ajudar aquele discípulo. Por isso que eu tenho pregado aqui na nossa igreja, que a igreja precisa voltar à origem dos ministérios de Cristo, e é um tripé: é mesa, toalha e azeite. Se nós tivermos isso, cara, é o mesmo sentimento, é a mesma essência que havia na igreja de Atos dos Apóstolos. Você pode vibrar com isso, sim ou não? Vamos lá, 46. Todos os dias, quantos dias? Todos os dias. Posso te falar uma coisa? Você não é turista aqui na Galileu. Turista só vive de passagem. Turista não tem endereço físico naquele lugar. Nós não somos uma igreja de turistas, nós somos uma igreja de filhos. Porque o turista, ele se torna um consumidor, mas filhos se tornam provedores. Filhos preparam a mesa para os irmãos mais novos. Filhos ensinam o caminho para os irmãos mais novos. Olhem para nós e vocês verão marcas do Cristo.
Ah, pastor, mas Jesus era Jesus. Não, não. O apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: olhe para mim. Olhem para mim. Você sabe de uma coisa? Pessoas que desviam o foco da sua responsabilidade e tentam terceirizar o serviço para o Cristo, não entendeu nada sobre o cristianismo. Porque cristianismo é responsabilidade. Posso te falar uma coisa? Olhe para o seu pastor. Olhe para os pastores dessa igreja. Você vai ver fogo, você vai ver paixão, você vai ver amor, você vai ver dedicação, você vai ver um povo faminto, um povo que deseja tornar o nome de Jesus famoso. E nós estamos gerando uma geração de filhos que vai dar continuidade a esse legado. Uou! Todos os dias. Se você vem na igreja uma vez no mês, me desculpa, tem alguma coisa errada. Se você escolhe um dia para cultuar a Deus e despreza os outros, que faz parte da liturgia da sua igreja local, você está desprezando o corpo de Cristo na terra. E você, como corpo, não pode desprezar a mão direita. Ei, faça isso um dia. Ate a sua mão direita e fala: hoje eu vou viver sem a minha mão direita. Vê se vai dar certo. Amarre as suas duas mãos como um presidiário atrás das costas e diga: hoje eu vou viver sem as minhas duas mãos. Não vai dar certo. Você precisa do corpo totalmente saudável e completo. Assim somos nós que vivemos dentro desse ambiente de glória. Nós precisamos que toda a essência do corpo de Cristo esteja saudável e completa em nossas vidas e em nossas atitudes. Somente assim o mundo será alcançado pela glória de Deus. Você compreende isso, sim ou não? Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com quê? Com quê? Com alegria e sinceridade. A igreja tem que ter alegria e tem que ter sinceridade. A igreja não pode ser um ambiente de hipocrisia, mas um ambiente de verdade. Se você tem estado conosco, é porque você tem visto sinceridade nesse lugar. Você tem visto verdade nesse lugar. Você tem visto alegria nesse lugar. Você já viu como a gente adora com muita intensidade. E escute só, ainda não chegamos aonde queremos. Estamos só começando a levantar o voo. Nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Uau! Preste atenção. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quando a igreja tem verdade, quando a igreja tem alegria, quando a igreja tem comunhão, quando a igreja tem partido pão, quando a igreja tem mesa, quando a igreja tem toalha, quando a igreja tem azeite, ela só precisa abrir as portas, porque é o Pai que dá o crescimento. Preste atenção. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe por que você está aqui hoje? Você que está pela primeira vez? É porque o Senhor te encontrou e te atraiu para esse lugar. Porque o desejo de Deus é que você seja salvo. O desejo de Deus é que você viva a eternidade com Ele. O desejo de Deus é que você reine com o Filho na eternidade. Você vai ter um futuro lindo, o seu futuro será extraordinário, o seu futuro dá um livro, mas um livro com final feliz. Porque quem está escrevendo a sua história é aquele que nunca errou uma vírgula, nenhuma sílaba. Ele sabe tudo ao seu respeito, e a sua história está sendo transformada em um conto de amor, de milagre, de vitória e de reinado. Será que você pode aplaudir, fazer barulho para Jesus hoje? Sabe, a geração dos perseguidores, casando com o texto de Atos, do versículo de número 46, todos os dias no templo, é o que o salmista escreve, no Salmo de número 84, um dia, nos átrios do Senhor, vale mais do que 1000 dias em outros lugares. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. O salmista escreveu dizendo que apenas um dia nos átrios, na casa de Deus, é melhor do que 1000 dias em qualquer lugar.
Porque se você vive em qualquer outros lugares da terra, você tem que entender que tudo é passageiro, tudo se vai. Mas quando você vive dentro desse ambiente, do qual Deus é o Rei, do qual Cristo é o centro, eu quero te dizer que o que você vive já está ecoando na eternidade. Não é passageiro, mas é eterno. Sabe, a geração dos perseguidores de Deus é a geração que vai preparar ambientes para que Cristo seja entronizado. Vou repetir. A geração dos perseguidores de Deus é a geração que vai preparar ambientes para que Cristo seja novamente entronizado. Você compreende a responsabilidade nossa, se você é um perseguidor de Deus? É entronizar o Cristo em ambientes de trevas, é resplandecer a luz que há em você em ambientes tenebrosos, é revelar palavras de vida em ambientes que só há palavras de morte, é revelar palavras de paz aonde há em ambientes só palavras de aflições, de derrota, de pessimismo, palavras de morte. Você está entendendo a sua responsabilidade como cristão? Vai muito mais do que pegar uma Bíblia e ser um cara que vive uma ritualística dominical, de ir para a igreja só no domingo. Não, você não foi chamado só para isso. Você é um homem, uma mulher que prepara um ambiente para Deus vir morar na terra. Cara, e Deus está despertando a nossa igreja para isso. Deus está despertando as pessoas que estão chegando nessa casa. Nós temos uma responsabilidade e nós abraçamos a causa. A geração dos perseguidores de Deus é a geração que carrega e mantém, escuta isso, a geração dos perseguidores de Deus é a geração que carrega e mantém o DNA de louvor e de adoração do rei Davi. Existe um DNA em nós que nós preservamos. Existe um DNA em nós que nós, o guardamos e o revelamos. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 14. Vou te revelar algo muito lindo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Louvor exige de nós força. Louvor exige de nós entrega. Você nunca pode adorar, você nunca pode louvar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que haver uma entrega, tem que haver um dobrar das nossas vidas àquele que está sentado no trono. Sabe, a gente como ministro de adoração aqui, nós até tentamos te ajudar. Levante as mãos para adorar a Deus. Aí tem gente que faz assim, ó. Levante as mãos para adorar Jesus. Ele dobra a mão e faz assim, ó. Vamos bater palma agora. É porque ele é nobre, ele é bem ético, sabe? Ele faz parte da Socialite Patense. Ele sai na capa de revista, na NTV, no Patos Hoje. Então ele não pode, se envolver muito com esse negócio. Mas deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem é Davi? Rei de Israel. Você já pensou um rei tirar sua coroa? Você já pensou um rei tirar o seu manto real? Você já pensou um rei tirar o anel da realeza, se despir do seu ouro, da sua fama, da sua nobreza? Cara, Davi fez isso. Davi está trazendo de volta a arca de Deus para Jerusalém. E nesse dia, Davi tirou a coroa.
Nesse dia, Davi tirou o manto da realeza. Nesse dia, Davi vestiu uma roupa sacerdotal. E há um entendimento que Davi, ele pulava tanto, ele adorava tanto, que partes das suas nádegas foram vistas pelos habitantes de Israel. A esposa de Davi, Mical, está na janela do palácio olhando aquilo, e ela começa a desprezar. Ela fala assim: não, o que é isso? Que negócio é esse? Esse cara ficou doido. Ele é o rei, ele está vestido com a roupa sacerdotal. Sacerdote tem que manter uma regra. Sacerdote tem um negocinho que ele tem que cumprir. Ele não pode suar, ele não pode extravasar. Mas Davi, ele está entrando no santo lugar. Davi está entrando, sabe, no Cristo vivo. Davi vê o tabernáculo, Davi vê a adoração como é que é, e ele entende que a adoração tem que ser sincera, verdadeira e despreendida de qualquer coisa. Davi não está preocupado se ele é rei, Davi não está preocupado se a sua nobreza é da realeza. Antes ele tem uma nobreza que é celestial. Uau! Uau! Cara, eu quero te contar uma coisa. Antes da sua adoração, Deus quer o coração do adorador. Antes da minha pregação, Deus quer o coração do pregador. Antes da sua oferta, Deus quer o coração do ofertante. Você compreende essa dimensão? Não é sobre o que eu dou, é sobre o que eu sou. Você compreende isso, cara? Não é sobre o que eu posso fazer, é sobre aquilo que eu sou nele. E ele me chamou para ser um verdadeiro adorador. E ele ainda me disse: aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, esses são encontrados pelo Todo-Poderoso. Você quer ser encontrado por Deus? Se transforme em um verdadeiro adorador. Uau! Meu Deus do céu, vamos para o versículo 15. Lemos só o 14. Meu Deus, cara, você está sentindo isso? Enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombeta. Ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Cara, quando você entrar por aquela porta, você tem que entrar igual um louco varrido. Aqui é o único lugar que você não precisa ter classe, muito menos etiqueta. Aqui é o lugar para você rasgar tudo e dar para Ele a honra, o louvor e a glória, porque não é você que recebe, é Ele que está no trono. Mas a gente entra na igreja cheio de etiqueta. É porque agora Jesus me salvou, para não dar bobeira. Mas quando você era do mundo, você era um bobalhão. Rodava bambolê nas festas, tomava todas, pulava num pé só, dava salto mortal, gritava, fazia tudo, mas chegou na igreja agora, peraí, Jesus me converteu, eu agora sou um novo homem, uma nova mulher. Não, você não entendeu conversão. Conversão é simplesmente o curvar diante daquele que está sentado num alto e sublime trono. Cara, se um rei fez loucura para Jesus, que dirá eu, um cachorro sarnento? Que dirá eu que não tenho, sabe, pedigree? Que dirá eu, meu irmão, que sou da turma da favela, sou do fundão, sou do gueto? Imagina o rei que tirou tudo para adorar ele. Imagina eu, que não tenho sangue real, mas tem sangue de plebeu. Cara, aí que eu vou ficar louco. Peraí, se o rei pode, eu também posso. Peraí, se o pastor está dançando, eu também danço. Se o ministério está gritando, eu também vou gritar. Porque tudo é para ele. Sabe? Tem uma turminha por aí que fala assim: não faça tanto barulho. Deus não é surdo. É porque essa turminha tem vergonha de se dobrar diante dele. Essa turminha quer viver dentro de uma adoração meio que robótica. Mas nós não. Filho é desesperado pelo pai. Eu falei isso esses dias. A Ana, quando chega em casa, sabe, a Pérola fica louco com ela, porque é a irmã mais velha. Quando eu chego da mesma forma, ela fica louca comigo, porque eu sou o pai.
Sabe, você lembra quando você era criança, que seu pai chegava, você ficava louco por ele. Cara, nós viemos para esse lugar de glória, e nós sabemos que o pai está aqui, pronto para nos receber. Então deixa eu te contar uma coisa, já chega, pula logo no pescoço dele, enche ele de beijo, e fala, eu estava louco para te ver. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, versículo 16. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa dele, observava ele da janela. E ao ver que o rei dançava, celebrando perante o Senhor, ela desprezou ele no coração. Ela sentiu o asco do rei. Vamos lá. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu um holocausto, Davi deu uma oferta ao Senhor, e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou todo o povo, em nome do Senhor dos exércitos. Ele preparou um momento de ceia, de comunhão, e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas, e cada homem, a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Davi então está voltando para casa com um desejo. Qual é o desejo de Davi? Abençoar a sua família. A esposa de Davi saiu ao seu encontro e lhe disse: como rei de Israel, você se destacou hoje, não pela sua nobreza ou pela sua realeza, mas pela sua palhaçada. Você tirou o manto na frente das escravas, como um homem vulgar, como um homem qualquer. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei. Davi disse: foi perante a Deus que eu dancei. Eu não dancei para você, eu estava dançando para Ele. Uau! Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. Versículo 22. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. O rei, ele foi colocado contra a parede pela sua esposa. Davi, você estava pagando um mico hoje, hein? Davi, você estava dando bobeira lá na praça. Como que um rei se porta dessa forma? Versículo 22. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei. É para Deus. Não tem problema se eu borrar a maquiagem. Não tem problema se o meu cabelo ficar pregado na cabeça de suor. Não tem problema se eu transpirar a minha roupa toda. Eu vim aqui para prestar um sacrifício de adoração àquele que está no trono. Eu não vim aqui assistir culto, eu vim prestar um culto. Os corações petrificados, os consumistas querem assistir o culto, mas os filhos querem cultuar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Será que você pode aplaudir Jesus? Meu Deus do céu! Coloca lá no versículo de número 14 para mim, filho. O 6:14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças. Davi estava dando um louvor a Deus com toda a sua força. O que ele contemplava com os seus olhos, ele trazia a realidade. É uma forma de louvor chamada terrilá. Terrilá. Existem várias formas de adoração. Existem várias maneiras de prestar uma adoração. Existem também várias formas de prestar um louvor verdadeiro ao Senhor. E o que Deus mais agrada é o terrilá. Por quê? Porque é uma adoração que revela aquilo que você está contemplando com os seus olhos e com o seu coração. Deus não agrada de adoração robótica.
Você não é robô, Deus não te criou programado. Você é a imagem e semelhança do Pai. Você tem que expressar aquilo que você está contemplando no ambiente de glória. Quando Isaías estava no templo e ele contempla o Senhor, ele expressa uma terrila. Ele disse: ai de mim que sou pecador, porque ele contemplou a glória do Senhor no alto e sublime trono. Cara, quando eu chego na igreja e eu contemplo o Senhor, eu fico louco para voar, para correr, para pular. Por quê? Porque eu estou contemplando aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem os pés reluzentes como latão, aquele que tem uma espada afiada na sua boca, aquele que tem os cabelos brancos como a neve. Aquilo que eu vejo nele, eu quero colocar para fora. E a pergunta é: o que você está vendo nessa noite? O que você está vendo nessa noite? Então deixa sair, deixa fluir de dentro de você. Você compreende? Pastor, não estou vendo nada. Então não faça nada. Fique estático. Fique na sua cadeirinha. Fica tranquilo. Mas também eu quero te dizer uma coisa: não impeça aqueles que estão tributando honra e louvor àquele que está no trono. Deixa quem está tributando cada vez mais se envolver com a glória, com a nuvem de poder. Você compreende isso? Deus está nos chamando para prestar um tributo verdadeiro. Essa é a geração dos perseguidores de Deus, dos desesperados por Deus, dos famintos por Deus. O noivo está despertando a noiva. O noivo está despertando a nossa igreja. Cara, quantas pessoas estão chegando em mim dizendo: pastor, que loucura é essa que nós estamos vivendo? Eu estou chegando em casa, pastor, minha vontade é de ir para o quarto, fechar a porta e adorar. Eu estou no meu carro, pastor, as músicas que eu estou ouvindo, tudo está revelando Jesus, tudo é para a glória dele, é o tempo todo, pastor, eu estou em conexão com o reino, eu estou querendo desenvolver o reino. Cara, eu não sou mais o mesmo. Gente, isso é testemunho que a glória dele invadiu a nossa igreja, que a glória dele está sobre nós, porque quando a glória dele vem, tudo se transforma. Tem alguém sendo transformado aqui? Tem. Vamos ler Cantares 5:2. Ele está nos despertando. Ele está nos despertando. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Quem está batendo está do lado de dentro ou de fora? Quem está batendo está do lado de dentro ou de fora? Mas quem está de dentro tem o poder de abrir a porta, sim ou não? O amado está batendo hoje na porta do nosso coração. Sabe, nós estávamos quase dormindo, porque a escuridão invade a terra, mas sobre a noiva de Cristo, sobre a igreja do Senhor, está resplandecendo a luz do Cordeiro. Uau, sobre você está brilhando a luz de Deus. Sobre nós está brilhando a luz do Senhor. Abram minha porta. O amado está dizendo: abre a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada do orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. O amado não se preocupa se ele vai sujar, se ele vai estar molhado com o orvalho. Ele está vindo bater no coração, na porta do nosso coração. Isso é um texto poético, é uma revelação de amor entre Salomão e a sua amada, entre Cristo e a sua igreja. Você sabe o que está acontecendo aqui hoje? Um despertar para as nossas vidas. Ele está batendo a porta do coração de alguém. Ele começou a bater na porta do coração de alguém. Agora, duas perguntas. A primeira: você está ouvindo? A segunda: o que você vai fazer? A noiva precisa despertar. Salmo 69, versículo de número 9. Vamos ler isso. Salmo 69, versículo de número 9.
pois o zelo pela tua casa me consome. Os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O escritor está dizendo que há uma paixão no meu coração, que há algo que consome o meu coração, e há o zelo pela casa de Deus. O reino de Deus é para quem se envolve. Que tipo de pessoas somos como discípulos do Cristo? O que queremos como noiva do Cristo? Somos uma noiva interesseira, que só quer o bem a nós. Faça isso por mim, eu estou precisando disso. Espera aí, que dia que nós vamos entender que nós temos que estar disposto a doar, a entregar. O zelo da sua casa, ei, foca aqui. O zelo da sua casa me consome. Eu preocupo com a casa, eu preocupo com a igreja. Eu quero me envolver com esse corpo, eu quero fazer parte, eu quero mergulhar dentro desse ambiente, eu quero estar envolvido, porque eu entendi que eu não sou turista, eu sou filho. Você compreende isso, cara? Eu quero me envolver porque eu não sou um consumidor. Eu sou alguém que produz. Eu sou alguém que gera. Eu não me assento só para receber. Eu venho para doar. Uau! Você compreende? Compreende isso? A geração dos perseguidores é a geração que se arrisca e se envolvem 100% com o reino de Deus. A geração dos perseguidores é aquela que envolvem, é aquela que se arrisca e se envolve 100% com o reino de Deus. A pergunta é, olha aqui, quanto que você está disposto a arriscar pelo nome de Deus, pelo reino de Deus? Você tem coragem de se arriscar? Tem coragem, sim ou não? Será que você tem? Vamos lá, Neemias, capítulo de número 1, vamos ler isso. Vamos ler. Vamos ler Neemias. Capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 2 até o 3. Eu gostaria que você lesse isso. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, e com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviveram no cativeiro, e também sobre Jerusalém. Versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi o quê? Foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Preste atenção, Israel estava sendo devastada pelos impérios que estavam dominando naquele tempo. Jerusalém estava destruída. Neemias estava trabalhando no palácio do rei Artaxerxes. Ele morava no palácio, ele não precisava envolver com nada, estava tudo bom na vida dele. Ele morava no palácio, ele comia comida de rei, ele dormia numa cama da realeza. Mas espera aí, quando ele descobre que está chegando gente, os seus patrícios, os seus conterrâneos, a primeira pergunta que ele faz: ei, como está Jerusalém? Como é que está o povo lá? E quando ele ouve o relatório, versículo 4, vamos ver o que acontece. Quando ouvi essas coisas, sentei-me
e chorei. Eu passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Como que você consegue ser tão insensível ao reino de Deus? Como que você consegue passar dias, meses, sem congregar, sem se envolver com a casa do rei, com a casa de Deus? Como que você consegue dizer que você frequenta um lugar, em vez de pertencer àquele lugar? Nós precisamos voltar à essência de Neemias. Homens e mulheres que se arriscam pela causa de Deus. Homens que não têm medo. Homens que, se for preciso, perdem o emprego para não se tornar corruptos. Homens que estão num lugar trabalhando, mas a primeira coisa que eles querem é tornar o nome de Jesus famoso. Mas hoje nós entramos por uma via, principalmente o brasileiro, sempre com aquela onda, vamos dar um jeitinho, para tudo ter um jeitinho. Cara, não se envolva com as canalices do mundo, se envolva com o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. Nós estamos precisando de homens que se arrisquem por Deus. Nós estamos precisando de mulheres que se arrisquem pelo reino de Deus, que se envolvam com o reino. Vamos ver agora, capítulo 2, versículo de número 1. Vamos ler isso por gentileza. Eu quero ler no telão, nessa versão que está aqui. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, Neemias era o copeiro do rei. Levei ao rei o copo, o cálice com o vinho. Nunca antes eu estive triste, eu nunca estive triste na presença do rei, mas naquele dia eu ouvi uma notícia, e quando eu cheguei diante do rei, o meu semblante desfaleceu, o meu semblante empalideceu, eu não consegui manter a classe, eu não consegui ficar feliz, porque havia algo que me machucou, havia uma tristeza dentro do meu coração, e ele não estava triste por conta de um salário, ele não estava triste por conta da sua casa, ele estava triste por causa de um povo, o povo de Deus. Vamos lá, versículo 2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, versículo 3. Eu disse ao rei, que o rei viva para todo sempre. Como não estaria triste, com o rosto desfalecido, se a cidade que os meus pais estão sepultados, ela está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Cara, Neemias estava se arriscando. Ele estava diante de um rei poderoso, de um império poderoso. Ele não tinha desejo, ele não tinha decisão, ele não tinha vontade, ele não podia decidir nada, ele era como um escravo, um empregado, mas ele correu o risco, pelo nome e pela causa de Deus. Você está disposto a se arriscar? Quantos por cento? Vamos lá, versículo 4. Então o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Você quer um aumento? Você quer ter uma esposa? Você quer ter uma bela casa? Não, o que você quer me pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. Vamos lá, versículo 5, preste atenção. Respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que o Senhor me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Cara, ele quer reconstruir uma cidade. Você consegue entender a grandeza do coração de um homem desse? Ele não quer só plantar uma árvore, ele não quer só recolher os lixos da cidade, ele quer reconstruir uma cidade. O que você quer fazer da sua vida, cara? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? O nosso objetivo, o nosso sonho é preparar um caminho para que Deus venha morar na terra. Você compreende isso? Pode fazer barulho para Jesus? Você pode dar o seu melhor a Ele. Uau! Versículo de número 6. Então o rei, estando presente também a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará a sua viagem? Então eu calculei um tempo e falei para o rei, e aí de repente o rei disse: vai. O rei concordou que eu fosse. Você está disposto a se arriscar por Deus, sim ou não? Vamos lá, eu estou te fazendo uma pergunta.
Você está disposto a se arriscar por Deus, sim ou não? Uau, pode ser mais forte. Você está disposto a se arriscar por Deus, sim ou não? Uau, eu também. Quarta-feira passada nós estávamos aqui no culto e entrou uma moça com muletas. Eu me arrisquei naquele dia por Deus. E como eu orei com toda a minha vida, com toda a minha força, para que ela se levantasse, para que os seus tornozelos se endireitassem, para que os seus nervos se reposicionassem nas suas pernas. Pastor, e aí? Ela andou perfeitamente? Não. Mas eu não desisti. Cara, o reino de Deus é feito por homens ousados. Eu não tenho medo de arriscar por Ele. Eu prefiro morrer crendo em Deus e no seu poder do que viver na terra como um incrédulo. Você compreende isso? Eu não preciso ver para quê? Para crer. Porque eu sei que o mesmo Deus do passado, Ele é o mesmo Deus do presente. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Eu vou continuar me arriscando, cara. Eu não sou um pastor daqueles que vai para a igreja com medo do que vai acontecer. Eu sou um pastor daqueles que vai para a igreja querendo botar mais fogo na fogueira. Eu estou doido para jogar mais gasolina na fogueira, entendeu? Existe um pregador da nossa geração chamado Todd White, um americano. Ele orou por cerca de 700 pessoas para serem curadas. Só depois das 700 é que começou a ter cura no ministério dele. Eu não orei nem por 100 ainda. Eu estou bem na fita, sim ou não? E nós vamos que vamos, cara. E eu declarei que agora, eu estava conversando com o missionário Pedro, o pastor Mateus. Cara, todo culto eu quero orar por cura. E eu não sei como vai ser, eu só sei que vai acontecer. Sabe o que Deus disse para nós? Antes de nascer a Galileu, que esse lugar nós iríamos pendurar muletas, que esse lugar nós iríamos empilhar cadeira de roda, e até que isso aconteça, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de interceder, pois eu creio num Deus que fez, faz e fará. Uau, você entende isso? Eu não tenho medo de arriscar. Eu teria medo se eu arriscasse no seu nome. Em nome do Paulo, eu te digo, levanta e anda. Não ia dar certo. No nome do André, sai dele, demônio, não ia dar certo. Mas no nome de Jesus, que está sobre toda a terra, aonde tem todo o poder e toda a autoridade, nós vamos nos arriscar cada vez mais, com ousadia, poder e glória, pois nós sabemos que Ele fez, Ele fará, e Ele sempre será Deus, para a glória do nome dEle. Existe um pregador chamado John Weber. Ele orou por 100 pessoas para ser curado. Toda pessoa que ele orava morria. Graças a Deus eu estou melhor do que ele. Toda pessoa que ele orava morria. Quando chegou na 100, foi curada a pessoa. Aí ele duvidou, falou, não, você não foi curado. Não, vamos investigar esse negócio. Vamos aferir a pressão. Vamos ver a temperatura dele. Não, você não foi curado. E a pessoa pulava cheia de Deus, curada. De repente ele ficou decepcionado e ele disse, pronto, não oro por cura para mais ninguém. Aí Deus veio e disse assim, John, o que é verdade? A minha palavra ou as suas convicções? E ele entendeu que não é do jeito dele, mas é do jeito de Deus. Não somos nós que curamos, mas é o Deus que cremos. A geração dos perseguidores está se levantando para abalar toda a terra. Será que eu tenho alguém aqui comigo nessa fé? Fala, então nós vamos continuar orando até que muletas sejam penduradas e cadeiras de rodas sejam empilhadas. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Você precisa entender que existe algo muito maior. E eu estou chegando no desfecho que deu toda essa ministração que há 2 domingos nós estamos trabalhando. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 35. João,
capítulo de número 1, versículo de número 35. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Com quantos discípulos? Diga, André e João. Uau! Os 2 estavam com João Batista, eles eram discípulos de João Batista. O ministério do Batista, ele durou apenas cerca de 6 meses na terra. E por cerca de 20 anos ele viveu na caverna, ele viveu no deserto. Ele viveu se alimentando de gafanhotos e de mel silvestres. E durante 6 meses ele falava do Cristo para todo mundo que ia no Jordão ser batizado. Ei pessoal, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas eis que está vindo aquele que é mais poderoso do que eu. E o povo ficava ouriçado procurando quem era. Quando João ia descansar na sua casinha, que possivelmente era uma caverninha, um lugarzinho muito simples, André e João se sentavam do lado dele e falavam assim: fale mais sobre o Cristo para nós. E João falava sobre o Cristo para eles, para André e João. Mas foi um dia, uau, e esse dia chegou. E no dia seguinte João estava ali novamente com os 2 discípulos. Versículo 36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. João parou o culto e disse: gente, ali o homem, é aquele ali, ó, de veste tal, é aquele ali com aquele cabelo, é aquele homem que está atrás, perto daquele arbusto. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora vamos ver o versículo 37. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Foi amor à primeira vista. Você já ouviu falar sobre o amor à primeira vista? Bateu o olho e apaixonou? De tanto João Batista falar sobre o Cristo, André e João estavam, sabe, esperando, ansiosos para contemplarem o Cristo. E quando eles veem agora o Cristo, eles abandonam o seu mestre, eles abandonam João Batista, e agora vão seguir quem? Jesus. Foi amor à primeira vista. Uau. 38. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Jesus está aqui hoje, olhando para cada um de nós e falando assim: ok, você veio aqui sim, o que você quer? O que nós queremos? Ah, Jesus, eu queria uma casa nova. Ah, Jesus, eu queria uma Ferrari para me desfilar. Ah, Jesus, eu queria um Deus grego para me casar. Ah, Jesus, eu queria, sabe, ganhar na loteria para me esbanjar. Ah, Jesus, eu queria voar em uma empresa aérea. Ah, Jesus, eu queria conhecer o mar. Ah, Jesus, eu queria, sabe, ter paz. Peraí, a gente está cheio de coisas. Mas agora eu queria que você visse a resposta desses caras. Eles disseram: mestre, Rabi, onde o Senhor está hospedado? Aonde que o Senhor mora? Aonde que o Senhor reside? Interesse pelo Cristo. O seu interesse é por quem? O seu interesse é por quem? O que você quer, cara? Ah, pastor, eu quero ser um pregador famoso. Não vai dar certo. Ah, pastor, porque eu quero, sabe, fazer isso e aquilo outro. Não vai dar certo. Mas quando você canalizar toda a sua força, toda a sua mentalidade, toda a sua energia, todas as suas vontades, todas as suas paixões, todos os seus desejos, para que Cristo se torne famoso, tudo será acrescentado na sua vida. Porque importa que nós o busquemos em primeiro lugar. Essa é a geração de uma só coisa: eu quero habitar no teu templo, eu quero construir uma morada para o Senhor.
eu quero me envolver com o teu reino. Versículo 39. Respondeu Jesus: venham e verão. Então eles foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde Jesus estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. A geração dos perseguidores de Deus é a geração de um só interesse, de uma só paixão, de uma só vontade. Aonde o Senhor mora? Tem uma geladeira na sua casa para o senhor beber uma água gelada? O senhor tem um travesseiro para reclinar a cabeça? O senhor tem um peixe lá para o senhor jantar? O senhor tem amigos? Jesus, nós não queremos falar da nossa vida, nós queremos ouvir a sua história. A geração dos perseguidores abre mão das suas vontades para ver a vontade do Cristo ser realizada na terra. Sabe? Jesus está nos levando para esse ambiente de amor, de paixão e de extrema devoção por Ele. Não nos reunimos como igreja para fazermos uma apresentação. Nós nos reunimos como igreja para prestarmos uma adoração verdadeira àquele que vive e reina para todo sempre. O que nós queremos, gente? Cara, a gente quer tanta coisa, menos Jesus. Jesus se tornou a última opção da nossa existência terrena. Nós vivemos dizendo assim: não, a hora que eu melhorar eu vou para a igreja. Não, a hora que as coisas der um jeitinho aqui, sabe, eu vou me envolver. Não, eu estou muito novo agora, eu não dou conta de largar isso por conta de Jesus. É verdade. Pastor, eu não dou conta de parar com isso por conta do Cristo. Pastor, sabe, pastor, eu tenho muitas manias, muitas vontades, eu ainda, pastor, o senhor não sabe. Mas está levantando uma geração, cara. Está levantando uma geração aqui nesse lugar, cara. Uma geração apaixonada, desesperada por Ele. Uma geração que quer que o nome dEle seja famoso na terra. Uma geração que quer usar suas redes sociais não para mostrar o seu corpo, mas para mostrar o nome de Jesus que pode transformar vidas. Uma geração que não quer viver de aparência, mas quer carregar uma essência. Sabe, a geração dos perseguidores de Deus é a geração que quer ver Jesus face a face. É a geração que sabe que o noivo está vindo. Sabe, a geração dos perseguidores de Deus é aquela geração que quer ser discípulo de Jesus. É aquela geração que quer ser útil a Jesus. Você compreende isso? Uma geração de apaixonados e de desesperados por Deus. A geração dos perseguidores é a geração da oração de Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A geração dos perseguidores é a geração que se envolverá com a causa de Cristo na terra. O que queremos? Tornar o nome de Jesus famoso.